Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo mundo encontrou? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler mais uma vez. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus por essa palavra. Vamos estar curvando nossa cabeça e orando nesse momento. Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, por tudo que já vivemos, ó Pai, nesse culto. Queremos, Senhor Jesus, Te agradecer, Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelos louvores, ó Deus, que foram ministrados a Ti. Ó Deus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito agora, meu Pai, esteja também falando aos nossos corações, através da Tua Santa Palavra, que é inerrante, ó Pai, que é, Senhor Jesus, eficaz, que é eterna. Pai, que a Tua Palavra toque os nossos corações e que nós venhamos sair daqui renovados, ó Deus, pelo poder que há na Tua Palavra. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que esse versículo tem a nos dizer? Que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E não importa qual seja a situação ou a circunstância, Deus está e sempre estará no controle de todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo, bandeirante aí do Evangelho, apóstolo dos gentios, ele escreve aos romanos, é um dos seus maiores tratados teológicos. Como eu já falei, o apóstolo Paulo não pastoreou a igreja que estava em Roma, mas ele, visando um campo missionário novo, viu que a igreja de Cristo que estava em Roma seria o seu suporte, o seu apoio mais próximo. Porém, lá em Roma, o apóstolo, mesmo sem ser o pastor de lá, encontrava oposição. E para uma espécie de defesa pessoal, ele escreve então essa carta direcionada à igreja que estava em Roma. E aqui nós encontramos toda a posição teológica do apóstolo Paulo, e ele enfatiza que salvação somente em Cristo Jesus, e fora de Cristo não há salvação. Ele enfatiza que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre o homem sem Deus e o homem com Deus. E essa comparação do homem sem Deus está no capítulo 7. E quando o apóstolo Paulo faz essa comparação, você muito provavelmente já ouviu esse versículo, que ele diz assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço com prazer, porque em mim habita o pecado. Ele está dizendo que o homem depois da queda, o homem pós-Adão, pós-queda, ele é dominado pelo pecado. O apóstolo Paulo aqui, ele praticamente derruba essa ideia do livre-arbítrio. Ele não diz que o homem não tem arbítrio, mas ele está dizendo aqui que o arbítrio do homem está corrompido pelo pecado. Pois o homem almeja o bem, sabe o que é fazer o bem, mas não consegue fazê-lo, porque está dominado pelo pecado. O pecado habita em mim, e por isso o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque os desejos da carne do homem contaminado pelo pecado tendem a pender para o pecado. A conclusão do apóstolo Paulo nessa comparação com o capítulo 8, 7 e 8 se dá nos versículos 24, 25 e 1 do capítulo 8. E eu quero ler com vocês o que ele fala. Desventurado homem que sou,
Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele pensa sobre a vida, e quando ele pensa sobre a vida do homem, e aqui homem gênero, homem e mulher, ele diz que não há esperança e não há salvação sem Jesus Cristo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo esta morte? O salário do pecado é a morte. Ele tinha acabado de dizer isso no capítulo 6. E diante de uma autocrítica ele diz: eu sou um miserável. Quem pode me livrar dessa condenação? E aí ele conclui, finalizando o capítulo 7 com uma expressão de gratidão ao Senhor, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por providenciar a minha salvação no Senhor Jesus Cristo. E ele inicia então o capítulo 8 com uma boa notícia, com uma boa nova de salvação, dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O homem sem Deus está perdido, o homem com Cristo está salvo. O homem sem Cristo está condenado, mas aquele que ouve as palavras e crê naquele que falou, está salvo em Cristo Jesus e seguro. Esse homem, então, ele vai explicar aqui que muitos são os motivos que nós temos para desistir. Mas se com Cristo nós padecemos, com Ele também reinaremos. Se com Cristo nós enfrentarmos as situações difíceis, também com Ele gozaremos da glória do Senhor. E ele então, para finalizar esse pensamento, ele diz para a sua igreja: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diante de tantas notícias ruins, diante de tantas tragédias, a palavra do Senhor nos revela hoje que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Diante de tantas notícias de calamidade, a Bíblia nos escancara uma verdade avassaladora, que nos consola e nos conforta. Nós não estamos ao léu, Deus está no controle de todas as coisas. Você não está à deriva, Deus está direcionando a sua vida. Inclusive essas coisas ruins que aconteceram, ou que têm acontecido, ou que possam acontecer, fazem parte do plano de Deus para a sua vida. Amém. Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo diante do caos, do colapso financeiro, independente da crise que nós venhamos viver, Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Paulo então não começa essa passagem fazendo conjecturas ou levantando hipóteses, mas ele fala de uma certeza experimental. Paulo tinha autoridade para falar. Eu poderia citar esses versículos de cor, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Marque esse texto. E olha o que esse homem disse: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse homem que foi experimentado nas dificuldades da vida, que enfrentou prisões, açoites, vergonhas, naufrágios, frio, fome, escassez. Esse homem, diante de todas essas situações que ele viveu, ele diz para a igreja: todas as coisas
inclusive os meus açoites, inclusive as minhas prisões, inclusive os meus sofrimentos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele usa aqui um termo matemático. Quando ele inicia esse versículo, ele usa um termo matemático e ele diz: sabemos. Sabemos. Ele não está falando que nós pensamos, ou nós cogitamos, ou nós sentimos, mas ele usa um termo exato, dizendo: sabemos. Eu tenho convicção, eu tenho certeza, é exato que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que nós sabemos, o que nós podemos aprender com essa afirmação, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. O que nós sabemos? Nós sabemos que nem todas as coisas que nós vivemos na nossa vida são coisas boas. Nós sabemos que nem todos os dias serão dias bons, que nem todos os dias serão ensolarados, que nem todos os dias serão felizes. Mas nós sabemos que inclusive nesses dias, esses dias nublados, esses dias de tempestade, o Senhor tem um propósito e esse propósito permanece fiel e firme. Nós sabemos também que não vamos enfrentar só situações ruins. E como disse o profeta, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se das coisas boas. Lembre-se do que Deus fez na sua vida. Lembre-se de dias agradáveis. A nossa vida, ela é uma mistura. Ela é temperada com dias bons e dias maus. Nós não só vivemos dias ruins. Eu quero dizer para você que está aqui na igreja ou que esteja assistindo essa mensagem, se você está vivendo uma fase ruim, saiba que isso vai passar. Isso vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Nós precisamos crer nisso. Deus está nos ensinando. E precisamos entender aqui o que o texto não diz. Paulo não está afirmando que todas as coisas que vivemos são boas. Como eu já disse, nós estamos sujeitos a dias ruins. Porém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto deixa claro também que as situações e as circunstâncias, a própria história não está solta, desgovernada. Não é como um caminhão sem freio descendo desgovernado ladeira abaixo. E isso nos traz uma segurança, porque mesmo em meio a uma pandemia, a grande crise mundial, nós podemos descansar e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante do luto e da perda, o Senhor tem um propósito. O Senhor não perdeu o controle da história, mas Ele segura firme a rédea da história na sua poderosa mão. O texto deixa claro que todas as coisas cooperam para o bem. Sim ou não? Mas tem uma condição aqui. Todas as coisas cooperam para o bem, mas não para o bem de todo mundo. O texto não diz que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que ouviram a voz de Deus e que amam a Deus e que se entregaram a Deus. Esses que se entregaram a Deus e que amam a Deus, esses sim são cuidados pelo Senhor diante de toda e qualquer situação. O texto deixa claro isso, que todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados por Deus, daqueles que ouviram a doce voz e foram levados à fé, a crer no Senhor Jesus Cristo. E hoje o Espírito Santo chama você, hoje o Espírito Santo diz: vem. Olha o que o versículo 30 nos diz:
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A voz do Espírito Santo é irresistível. Aqueles a qual o Senhor Jesus escolheu, quando ouvem a voz do Espírito, abandonam tudo e dizem: é isso que eu quero para a minha vida. A prova disso somos nós que aqui estamos e um dia ouvimos a doce voz do Espírito e dizemos: Senhor, é isso que eu quero, é o Senhor que eu quero. Hoje o Senhor diz: vem. Ele chama, mas só pode vir a Ele aqueles a qual o próprio Senhor escolheu. Aos que predestinou, a estes chamou. A Bíblia nos diz: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a mesma palavra também nos diz que só pode vir a Jesus Cristo aquele a quem o Pai escolheu. Os escolhidos, ao seu tempo, vão se render ao Senhor. O Senhor lhe chama nessa noite. Olha o que o texto também nos diz e deixa claro: que o Senhor nos chama segundo o seu propósito. Por que é que o Senhor te chamou? Por que é que o Senhor está te chamando? Por que é que o Senhor te escolheu? Para você viver os seus sonhos? Para você viver a sua vontade? Para você viver a vida do jeito que você quer? Não, não é isso. O Senhor nos chamou para viver um propósito que Ele mesmo tem para nós. E isso é maravilhoso. Saber que Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, escreveu uma história para a minha vida. E que mesmo diante de todas as adversidades que eu possa enfrentar, Ele está comigo e me faz mais do que vencedor, porque assim é a sua vontade. Qual é então o propósito de Deus? O propósito de Deus garante o bem para o seu povo. E qual seria o propósito? Qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a nossa igreja? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é o propósito de Deus? Te tornar parecido com Jesus Cristo. Sabe qual é o propósito de Deus para a minha vida? Me fazer parecido com Jesus Cristo. Sabe por que nós enfrentamos tantas situações, tantas provações na nossa vida? Para que nós venhamos ser forjados, o nosso caráter venha a ser forjado igual o caráter de Cristo. Amém. O propósito de Deus é uma família aonde Jesus Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Esse é o propósito do Senhor. Por isso Ele nos predestinou, porque eu posso ficar tranquilo diante dessas situações, porque eu sei que o meu Deus é soberano, eu sei que o meu Deus é onisciente, eu sei que o meu Deus tem o controle da história na sua mão. Antes mesmo de tudo existir, o que nós podemos concluir com essa mensagem? Que antes mesmo de tudo existir, Deus, através da sua soberania, da sua presciência, sendo Ele onipresente, sendo Ele eterno, sendo Ele imutável, onisciente e onipotente, Ele nos escolheu. Ele nos chamou, Ele nos elegeu, segundo a sua vontade, e Ele nos justificou através do sacrifício de Jesus Cristo. E não só nos justificou, mas também nos glorificou através de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse 13, 8 e 17, 8, que o nome dos eleitos está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo.
que o nome dos salvos está escrito no livro da vida desde antes da imolação do Cordeiro. Você nem existia e Deus já tinha escrito o seu nome no livro da vida. Você nem sabia o que era Jesus Cristo, mas Deus já tinha preparado um dia a qual o Espírito Santo iria lhe constranger e você iria entregar a sua vida livremente a Ele. Deus tem um plano especial para você. Deus tem uma vida nova para nós, uma vida justificada pelo sacrifício de Jesus Cristo, uma vida nova a qual um dia nós seremos glorificados e teremos o mesmo corpo que Cristo também recebeu e poderemos habitar com Ele para todo o sempre. Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, todos aqueles que ouviram a voz do Senhor e não negligenciaram, esses o Senhor Jesus chamou, esses o Senhor Jesus Cristo justificou, e esses o Senhor Jesus já glorificou. A boa obra que Ele começou na nossa vida, Ele aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Creia nisso. Sendo assim, nada, absolutamente nada pode impedir o plano de Deus de se cumprir na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo, e que hoje você possa se render ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, até aqui eu lutei, mas assim como o Senhor fez com o teu servo, que antes se chamava Saulo, cheio de arrogância, cheio de prepotência, homem que ia para no caminho de Damasco com cartas nas mãos para matar os cristãos, mas teve um encontro com o Senhor. Hoje também eu tenho um encontro contigo e entrego a minha vida ao Senhor. Oremos. Pai querido e amado, bendito é o Senhor, glória nós te damos e te agradecemos por essa palavra. Que essa palavra não caia no vazio, mas que constranja aqueles a qual o Senhor chamou e predestinou, aqueles a qual o Senhor já justificou, mas eles ainda não sabem, que eles possam ser constrangidos por esta palavra, ó Deus, e que venham, ó Pai, entregar as suas vidas ao Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.